Filipenses. É o último capítulo dessa carta. Eu acho interessante. E Paulo, ao falar aos irmãos que estavam ali em Filipos, ele traz, a partir do versículo 10, uma mensagem de agradecimento. Se a gente vê nas outras cartas, em alguns momentos, o apóstolo Paulo ele vem trazer testemunho de sua vida, mostrando que, mesmo sendo apóstolo de Cristo, mesmo fazendo missões, a vida de Paulo não era das mil maravilhas, como muitos acham por aí, que é um mar de rosas, né? E por estar fazendo missões, estar pregando a palavra, a vida do apóstolo Paulo era uma vida bem-sucedida. Se fosse no dia de hoje, ele tinha muitas riquezas, tinha carro na porta esperando para onde quer que ele quisesse ir, e não era bem assim. A gente vê em vários momentos Paulo dizendo que sim, padeceu necessidade, que passou por momentos de fome, de nudez, foi açoitado, passou por diversas prisões por pregar o Evangelho de Cristo. Um homem poliglota, um homem que tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, e quando a Bíblia ela vem frisar isso, é porque era um dos grandes mestres da época. E naquela época era essa forma de ensinamento. Quem tinha condições de aprender era junto a um mestre, a um professor, vamos dizer assim, que tinha muito conhecimento, e aquele aprendiz ficava com ele constantemente para aprender. E Paulo passou por tudo isso, foi bem instruído, falava várias línguas, era cidadão romano. Para os irmãos terem ideia, para conseguir uma cidadania romana, tinha pessoas que trabalhavam a vida inteira só para ter o título de cidadão romano. Muitos que imigravam ali para morar em Roma, e quem não tinha o título de cidadão romano não tinha todos os direitos que um cidadão romano tinha. Por isso que uma das passagens, Paulo ele diz, que era cidadão romano, e aqueles que estavam o açoitando chega e leva um susto. Você é romano? Porque tinha isso naquela época. Mas Paulo ele não usou tudo isso para se engrandecer. Aqui a gente está vendo a história de um homem que teve uma experiência de ser levado ao terceiro céu, de ver coisas que a nós nem foi permitido ele falar, das grandiosidades que ele viu ali naquele lugar. Aleluia! Mas mesmo nessa passagem a gente já vê como o Senhor trabalhou na vida de Paulo para que ele não perdesse a humildade, para que mesmo diante de toda a instrução que ele tinha, todo o conhecimento, das visões e revelações que ele teve, para que ele não deixasse a soberba entrar em seu coração. E a gente vê que ele narrando ali, ele diz: conheço um homem que na carne eu não sei, no espírito eu não sei, é o terceiro céu. E a gente vai lendo e vai pensando, então está falando de alguém que há 14 anos atrás teve a experiência com Deus e foi ao terceiro céu. Mas depois a gente percebe que ele estava falando sobre ele mesmo. Mas veja como Deus estava trabalhando ali, e ele diz como foi isso.
foi-lhe dado um espinho na carne. Aleluia. Para que ele entendesse que mesmo diante daquilo, a glória sempre era de Deus. Aleluia. E que Paulo se gloriava nas fraquezas. Nisso ele se gloriava, nos momentos de fraqueza. Já pensou, já parou para pensar nos momentos em que você olha assim e diz: Senhor, eu estou tão fraco. Aleluia. Aqueles momentos que dá vontade de parar na caminhada, de desistir. Porque ninguém é super crente, não. Chega momentos assim. E já pensou nesses momentos você se gloriar? Reconhecer a sua dependência de Deus. São momentos assim que o Senhor permite em nossas vidas para mostrar que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Porque senão facilmente a gente esquece, irmãos. A gente esquece. A gente pensa que faz alguma coisa. A gente pensa que consegue sozinho, lutar sozinho. Mas não. É o Senhor. E Paulo, ele falando aqui para os irmãos de Filipos, ele vem dizer que regozijou-se no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança dele. E é interessante que os irmãos de Filipe se lembraram de Paulo, ajudaram Paulo em um dos momentos que ele estava passando por necessidade. Só que Paulo, ele dá um ensinamento para os irmãos, dizendo que agradece pela ajuda recebida, por eles terem lembrado dele. Só que ele não diz isso por necessidade, porque ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha. Foi um aprendizado. E sabemos que Deus, ele usa várias e várias situações de forma pedagógica para nos ensinar. E se Paulo está dizendo aqui que aprendeu, não quer dizer que foi da noite para o dia. Ele precisou viver várias e várias experiências, mas aqui ele está dizendo para os irmãos: olha, eu aprendi. O Senhor usou vocês agora como um escape, mas eu já aprendi a me contentar. Uma lição de contentamento.